Fala, Audaz, tudo bem? Vamos então iniciar esse nosso segundo encontro, a segunda tarefa dessa nossa missão, Gabaritando a Matemática com Ismael Santos. Você já sabe como é que funciona, então vamos tocar pirão aqui para sermos céleres e direto ao ponto na preparação para a Escola Sargento das Armas, beleza? Vambora, que o tempo urge e a sapucaí é longa. Tarefa 2, missão gabarito ESA, função afim e função quadrática. Bom, questão desafio, já sabe como é que funciona. Só dá a pausa, tente fazer, depois você assiste a revisão teórica com os exemplos e a gente volta para resolver e verificar se você de fato acertou esta questão. Tudo bem? Questão desafio. Uma bola, não é física, tá? Não é física. Uma bola lançada verticalmente para cima, a partir do solo, tem sua altura h em metros, expressa em função do tempo t em segundos, decorrida após o lançamento pela lei ht igual a 40t menos 5t². Determine, letra A altura em que a bola se encontra 2 segundos após o lançamento. Letra B, o instante ou os instantes em que a bola se encontra a 75 metros do solo. C, a altura máxima atingida pela bola e, letra D, o instante em que a bola retorna ao solo. Foi? E a partir daí, você responde cada uma desses itens, né, dessas alíneas. Não é uma questão de verdadeiro ou falso, nem uma questão de marcar alternativa, e sim uma questão discursiva. Beleza? Bom, vamos agora à nossa revisão teórica. Função afim e função quadrática. Bom, o que você precisa saber das principais características de uma função afim? Primeiro, este A é chamado de coeficiente angular. Ele pode ser encontrado como ΔY sobre ΔX. Ou módulo de A pode ser encontrado como tangente de alfa. Alfa é o ângulo que a reta da função forma com o eixo x. Esse coeficiente angular, este A, também pode ser chamado de taxa de variação. Taxa de variação. Perfeito? Não se incomode se você vir isso na prova. E o B? O B é o nosso coeficiente linear. Esse coeficiente linear está diretamente ligado ao eixo OY. Por quê? Quando você... Preste atenção no que eu vou falar agora. Toda vez que você visualizar na prova o gráfico de uma função afim, uma reta, o ponto de interseção desta reta com o eixo y é o coeficiente linear. É o B. Coloque isso na sua cabeça. Então, praticamente, o B é dado ali no gráfico. É só você encontrar o ponto de interseção, beleza? Então, o coeficiente linear está ligado ao eixo OY. Continuando. Ainda, se você olhar graficamente, é uma reta que pode estar subindo, crescendo, quando A for positivo, mas também pode estar o quê? Decrescendo, quando o meu A é negativo. Perfeito? Lembrando que esse camarada é o B e esse camarada aqui é o B. E, mestre, quem é esse cara aqui? A raiz, x0. Quem é esse cara aqui? x0. Beleza? E como é que eu encontro x0? x0 eu encontro igualando a função a zero. Ou seja, para encontrar a raiz de uma função, eu tenho que pegar o ax mais b igual a zero. Então, ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a. Então, o x0, a nossa raiz, é menos b sobre a. E se é menos b sobre a, essa minha função ela pode ser fatorada. Posso apresentar esta função na forma fatorada. Um outro ponto que eu queria trazer é o seguinte. Tá? É o seguinte. Esse ângulo aqui é o tal do alfa. Esse ângulo aqui é o tal do alfa. Então, se você aplicar esta formulinha, você vai encontrar o módulo de A. Se você fizer ΔY sobre ΔX, você encontra o A direto já com o respectivo sinal. Tudo bem? Perfeito, né?
Bom, equações da função afim. Como eu disse, ela pode ser fatorada. Então, eu posso ter uma função assim, ó, y igual a ax mais b. Ou eu posso ter uma função assim, ó, escrita assim, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, aonde m é o coeficiente angular e x0 e y0 ponto da função, um ponto qualquer da função. Tá? Então, eu tenho essas duas formas de representação. E tem uma terceira que eu gosto bastante, que é a equação segmentária da reta. Ela é muito boa para você resolver questões de prova. Então, vamos supor que aqui seja B e vamos supor que aqui, vamos supor que aqui seja o Q e que aqui seja o P. Um ponto Q e um ponto P. Como é que eu encontro a equação dessa reta? X sobre P mais Y sobre Q. Isso aqui é sempre igual a 1. Guarde isso aqui, que ajuda e muito em questões de prova. Tá bom? Muito bom. Taxa de variação, como eu disse, aqui é importante. Pode cair na sua prova. Eu vou encerrar para cá, para você prestar atenção. Pode cair na sua prova. Pode. Questões que envolvam velocidade média. Pode, não é física. É matemática aplicada à física. Então, você pode deparar com isso na prova. Até porque existem, inclusive, questões, né, de outros concursos que abordam isso na prova de matemática que não cai física. E, inclusive, está previsto sistema de unidade de medida também na sua prova e nos livros de edital abordam questões com esse teor, tá? Então, vamos lá. Taxa de variação, né, o coeficiente angular, pensando na velocidade média e pensando na aceleração escalar média. Você precisa saber que vou colocar assim, ó, espaço, ou melhor, velocidade, vou fazer assim, é espaço sobre tempo. Não vou me preocupar com o rigor físico, tá? Então, velocidade é espaço sobre tempo. Então, eu posso imaginar que o espaço é velocidade versus o tempo, vezes, né? Só jogar para cá multiplicando. Perfeito? E eu sei que a aceleração é velocidade sobre tempo. Perfeito? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, turma, eu posso entender que a velocidade é a aceleração vezes o tempo. Posso pensar nisso aqui também. Concorda comigo? Concordo, mestre. Então, vamos olhar para um gráfico, por exemplo. Olha só. Um gráfico. E aqui vamos pensar nessa reta. Tá bom? Aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho um outro ponto. Vou melhorar aqui. Colocar na altura. Perfeito. Então vamos lá. Eu tenho esse ponto A e esse ponto B, Azão e Bzão. Perfeito? Se eu olho para esse alfa aqui, esse alfa é igual a esse alfa. Perfeito? Então, se eu fizer tangente de alfa, eu encontro o coeficiente angular desta reta. Dessa reta f de x. Perfeito? Então, esse A, módulo de A, vamos colocar assim, ele é ΔY sobre ΔX. Perfeito? E olha para essa formulinha aqui. Tá? Olha para essa formulinha. Tá? Se eu olhar para essa formulinha aqui, de aceleração, por exemplo, se eu tiver em cima a velocidade e embaixo tiver o tempo, eu estou falando da aceleração. Então, se eu estiver diante de um gráfico velocidade pelo tempo, a taxa de variação será a nossa aceleração. Guarde isso. A taxa de variação, vou escrever aqui, ó. A taxa de variação
será a nossa aceleração. Perfeito? Por outro lado, se eu fizer tangente de alfa, que vai dar um módulo de A, né, módulo da taxa de variação, que é ΔY sobre ΔX. Se for espaço sobre tempo, beleza? Se for espaço sobre tempo, o espaço sobre tempo vai gerar a minha o quê? Velocidade. Vai gerar o meu coeficiente angular, e esse coeficiente angular será a nossa velocidade. Tudo bem, meu querido? Perfeito? Então, você precisa ter isso em mente. Você pode trabalhar com taxa de variação, e essa taxa de variação pode ser uma aceleração ou pode ser uma velocidade. Só que vai depender do que está sendo apresentado ali no problema. Dominado? Show de bola, né? Beleza. Então, por exemplo, aqui no nosso problema, um exemplo, né? Nós temos o espaço em função do quê? Espaço em função do tempo. À medida que o tempo anda, o resultado é o quê? Um espaço. Então, sei lá, com 2 segundos, eu vou ter percorrido, sei lá, 10 quilômetros. Aqui está em metros, né? 10 metros, vamos supor. 10 metros. Com 2 segundos, 10 metros. Perfeito? Então, se a reta passar por aqui e eu fizer 10 metros sobre 2 segundos, metro por segundo é o quê? Velocidade. Pegou a visão? Tudo bem? Viu como é que é legal? É legal, né? Então, vamos voltar para cá. Beleza. Então, perceba, esse exemplo de cima aqui é exatamente o que está aqui no nosso desafio. É o espaço em função do tempo. Ó, é o espaço em função do tempo. E vai gerar a minha velocidade. Ok? E ele faz algumas pedidas aqui, né? A altura que a bola se encontra com 2 segundos. Então, ele dá o tempo e pede a altura. O instante em que a bola se encontra a 75 metros de altura. Perfeito? Então, ele brinca com algumas perguntas aqui, tá? E se você faz o coeficiente angular, você encontra a taxa de variação, tá? Você encontra a velocidade desse móvel, tá bom? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. E vamos seguir com a nossa teoria. Ok, então até aqui, tudo bem? Legal. Então, velocidade escala média e aceleração escala média. Só para você ter uma ideia de que a taxa de variação te entrega essas velocidades e essas acelerações, tá? Função quadrática, forma canônica e forma fatorada. Bom, você precisa lembrar que em uma função quadrática, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, esse a ele precisa ser diferente de zero, enquanto b tem que ser real e c tem que ser real. Essa é a forma mais simples de representar uma função quadrática, mas ela pode ter a sua forma fatorada. A sua forma fatorada é levando em consideração as raízes da função. Então, a que multiplica x menos x1 e x menos x2. Beleza? Se, preste atenção, se, vou dar uma dica aqui, tá? Vou até colocar em vermelho. Observação. Se o delta for igual a zero, ou seja, x1 for igual a x2, a forma fatorada vai ser y igual a a que multiplica x menos x1 ao quadrado. Essa é a forma fatorada da nossa função. E o que seria a forma canônica? Bom, a forma canônica, o nome é feio, assusta, mas não adianta, tem que saber. A forma canônica é a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Você precisa saber tanto essa, quanto essa, quanto essa. Não tem para onde correr.
A forma canônica, ela é boa porque ela entrega a você o x do vértice e o y do vértice na lata, de cara. Beleza? Continuando, estudo dos sinais. Aqui não tem mistério. Não tem mistério. Você pode estar diante de uma função com a concavidade voltada para cima ou com uma função com a concavidade para baixo. E o delta sendo maior que zero, ou seja, duas raízes. Delta maior que zero e aqui o A negativo. Quando você está diante deste caso, fora das raízes é positivo e entre as raízes é negativo. Aqui é positivo porque está em cima e negativo porque está embaixo. Só isso. Agora, você pode ter uma função com a concavidade para cima e uma função com a concavidade para baixo e passe tangenciando o eixo x. Quando tangencia, quer dizer que essa função tem um delta igual a zero. Delta igual a zero, as raízes são duplas, né? São iguais. Aqui o A é maior que zero e aqui o A é menor que zero, concavidade para cima e para baixo. E aí, como é que é o estudo dos sinais? Positiva, positiva, negativa, negativa. E no ponto onde ele encosta é nula. Perfeito? Agora, pode acontecer da parábola flutuar. A parábola pode flutuar em cima, mas a parábola também pode flutuar embaixo. Quando ela flutua, o que acontece? O delta é negativo. Concavidade para cima positivo, para baixo o A é negativo. Perfeito? Na de cima, você tem um exemplo clássico de um trinômio positivo. Ele é sempre positivo. E aqui ele é sempre negativo. Tá? Então anote aí. Esse primeiro caso aqui. Sempre positivo. E esse caso aqui, sempre negativo. Perfeito? Muito bom. Máximo e mínimo, importantíssimo, né? Quando a gente fala de máximo e mínimo, a gente está falando de vértice de função. E o vértice de função, ele é formado pelo x do vértice e y do vértice. O x do vértice, vou melhorar aqui, x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é sempre menos b sobre 2a. E o y do vértice, que pode ser encontrado também como f de x do vértice, é o menos delta sobre 4a. Legal? Agora, o que mais isso aí ajuda? Duas coisas. A encontrar o ponto máximo e mínimo e a encontrar a imagem da função. Então, por exemplo, estou diante dessa função aqui, ó. Eixo de simetria, divide a parábola ao meio, passa pelo vértice, aqui é o x do vértice. Perfeito? Beleza. Mas eu também posso ter uma parábola, vou pegar um pouco mais para a direita, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, aqui é o eixo de simetria, que passa pelo vértice e passa pelo x do vértice. Bom, como eu disse, dá para você saber se tem mínimo, e terá mínimo se o A for maior que zero, mas também dá para saber se a função tem o quê? Máximo. E ela terá máximo se o A for negativo. E, além disso, a imagem. Como é que eu calculo a imagem dessa função? Bom, esse vértice tem uma ordenada, y do vértice. E o gráfico é dele para cima. Então, a imagem dessa função é do y do vértice até mais infinito. Enquanto no outro, aqui também é o y do vértice. Só que o gráfico está indo para quê? Para baixo. Então, aqui, a minha imagem é de menos infinito até o y do vértice. Dominado? Então, encontrar a imagem de uma quadrática está relacionado ao ponto máximo e mínimo da função. Beleza? Muito bom. Função afim quadrática, problemas de modelagem. Bom, aqui é que a mãe chora, esqueci o ditado, o filho chora e a mãe não vê. O que acontece? Na sua prova, na prova da ESA, tá mais comum
do que nunca questões de modelagem, questões em que ele conta uma historinha e a partir da história você precisa fazer a devida interpretação, montar as equações e resolver o problema. Top! E função afim e função quadrática, especialmente função quadrática, é o melhor dos mundos. É o que dá para você brincar de historinha para boi dormir. Então, eu trouxe um exemplo de função afim e um exemplo de função quadrática, de problemas de modelagem, para você ler, interpretar, montar a equação e resolver o problema. Top! E a partir disso, a gente vai resolver a questão desafio. Combinado? Beleza. Ah, detalhe. Voltando aqui. Detalhe. Nesses tipos de problema, o que eu aconselho? Você lê o problema uma vez, sem fazer nada. Lê, assimila. Assimilou? Volta, lê pedaço a pedaço e vá anotando passo a passo as informações. Depois disso, você começa a resolver o problema. Vamos embora, então. Olha só. Problemas de modelagem. De função afim. Vou ler o problema. Tudo bem? Conforme combinamos. Um técnico em informática cobra R$ 25,00 à visita e um adicional de R$ 40,00 por hora de trabalho, tá? Com valor proporcional no fracionamento da hora. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então, basicamente, ele cobra um valor fixo pela visita e ele cobra R$ 40,00 por hora trabalhada. E a fração da hora é proporcional. Legal. Então, vamos lá. Li o problema, agora vamos anotar os pontos. Vamos lá. Valor fixo, R$ 25,00. Variável, R$ 40,00 por hora. Quanto tempo de trabalho? 2 horas e meia. Esses são os dados, tá? Quanto que ele vai receber? Não sei. Então, ele vai receber um valor R. Beleza? Um valor R que depende do quê? Depende do tempo trabalhado. Depende de T. Beleza? Mas esse R, ele já tem um valor fixo que independe do tempo. O valor fixo é o quê? R$ 25,00. Então, é R$ 25,00 mais R$ 40,00 por tempo trabalhado. E esse tempo T, ele está em hora. Tá legal? Perfeito? Então, quanto que ele vai receber? 25 mais 40 vezes 2,5. Então, o quanto ele vai receber vai ser 25 mais essa vírgula corta com esse zero. 25 vezes 4 dá 100. Então, isso aqui vai dar quanto? R$ 125,00. Esse é o valor a receber pelo serviço de 2 horas e meia. Tá? Perceba, se o T for zero, ele só visitou e não fez nada, não trabalhou nada, ele visitou e foi embora. Só pela visita, R$ 25,00. Porque aí você zera isso aqui, ó, T é zero, e aí ele recebe R$ 25,00. Mas como ele trabalhou 2 horas e meia, a cada hora paga 40, e meia hora vai pagar mais 20. Muito bem? Tranquilo. Beleza. Agora, cuidado com o gráfico. E olha, isso aqui, turma, olha só. Eu vou até chegar para cá, olha só. Cocei até a careca. Isso aqui que eu vou mostrar a você pode vir a cair. Pode, tá? Que é você entender um gráfico de função afim ou quadrática a partir de uma situação problema. Muito comum são aqueles problemas de caixa d'água, né? A caixa d'água está cheia, aí com o tempo, os dias vão passando, ou o reservatório de água, os dias vão passando, e aí ele vai secando, né, de forma linear. Então, uma função decrescente, uma reta. Então, você tem que saber enxergar esse problema graficamente. Então, olha só. Quando você vem para o gráfico, você tem que tomar cuidado com o gráfico. Por quê? Como é que eu montei o problema? Receita em função de quem? Do tempo. Então, aqui é a receita. Em função de quem? Em função do tempo. O tempo aqui em hora e a receita aqui em reais.
Perfeito? Turma, existe hora negativa? Não. Então não tem como você falar, tá, mestre, isso aqui é uma função afim, né, da forma x mais b. Ax mais b. Então é uma reta assim. Não, não é. Porque tempo negativo não faz sentido. Então o gráfico, ele precisa começar do zero. Ele não pode ter as partes negativas, nem da receita e nem do tempo, tá? Porque não faz sentido o camarada fazer uma visita e ganhar menos R$2, né? E sair com menos 2. Não faz sentido aqui no nosso problema, tá? Então, fatalmente, essa parte aqui de baixo e essa parte de baixo aqui, ela não existe. Tá legal? Não existe. Então, como é que esse gráfico começaria, mestre? Bom, o gráfico, eu tenho uma função RT igual a 40t mais 25. Eu tenho que igualar a zero. Então, 40t é igual a menos 25. Deixa eu ver. Mesmo. 40t é igual a menos 25. Então, t é igual a menos 25 sobre 40. Perfeito? E aqui eu posso simplificar por 5 por 5, vai dar menos 5 sobre 8 para encontrar esse tempo aqui, né? Então, essa função, ela cortaria lá embaixo. Ó, ela cortaria aqui, ó, a parte negativa. Só que não faz sentido o tempo ser negativo, perfeito? Vou melhorar essa reta. Não faz sentido ela cortar aqui em menos 5 sobre 8, porque o tempo não é negativo. Então, o gráfico, ele, na verdade, ele não existe para a parte de baixo. Ele só existe a partir daqui, ó. A partir daqui, o gráfico existe. Então, o gráfico dessa função, ela começa ali. Então, ele começa de uma certa receita. De uma certa receita, quando o tempo é quanto? Quando o tempo é zero. Então, quando o t é zero, quanto que é a minha receita? 25. Então, aqui é o ponto 25. Pronto, é assim que é o gráfico da função. E aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Quando for 2h30, aqui vai ser quanto? 125. Pronto. Esse é o gráfico da minha função, tá? Então, nesses tipos de problema, você tem que ter em mente que o gráfico ele não vai existir na parte negativa. Ele vai começar de um ponto da receita, que é o valor fixo, e a partir daí ele só cresce. Porque à medida que o tempo passa, a receita só aumenta. Perfeito? Muito bom, mestre. Tranquilo. Legal. Agora, vamos para um problema de modelagem, só que de função quadrática. Vamos ler o enunciado e depois anotar os pontos importantes. Certo mês, um vendedor de sucos naturais arrecadou uma média diária de R$180, vendendo cada copo de suco pelo mesmo preço. No mês seguinte, aumentou o preço em 50 centavos. E como aumentou o preço, vendeu menos, 18 unidades. Mas a arrecadação média diária foi a mesma. Determine o preço do copo de suco no primeiro mês. Então vamos lá. Olha só. O que seria a receita do cara? A receita vai depender da quantidade vendida. Perfeito? A receita vai depender da quantidade vendida. Então, a receita em determinado mês foi 180. Vamos supor que a quantidade de copos vendidos foi X e o preço de cada copo foi P. Então, X vezes P eu vou chamar de quanto? 180. Tá? X é a quantidade e P é o preço. Perfeito? Legal. Aí o que aconteceu? Ele aumentou 50 centavos e ele deixou de vender 18 unidades. Então, ó, X menos 18 e multiplica o preço mais 50 centavos. Só que, ó, a média diária foi a mesma, continua sendo o quê? R$180. E R$180 a gente sabe que é o quê? X vezes P. Então, vou colocar aqui, ó, X vezes P. Agora, vamos fazer a distributiva. X vezes P mais 0,5x menos 18p menos 9
é igual a x vezes p. X vezes p morre com x vezes p, perfeito? E aí eu vou ficar com 0,5x menos 18p menos 8 é igual a zero, certo? Dessa minha equação aqui, eu tenho duas incógnitas. Dessa aqui, eu também tenho duas incógnitas. É só fazer um sisteminha. Um sisteminha por meio de substituição, olha só. Se x vezes p é igual a 180, eu sei que o quê? X é 180 sobre p. Tá legal? 180 sobre p. Então, aonde tem x, eu vou substituir. Então, vai ficar o quê? 0,5 vezes 180 sobre p, menos 18p, menos 9 é igual a zero. Essa vírgula morre com esse 10. Aí vai ficar 5 vezes 18 sobre p, menos 18p, menos 9 é igual a zero. Dividir tudo por 9. Vai dar 1, vai dar 2, vai dar 2. Então, 10 sobre p, menos 2p, menos 1 é igual a zero. Beleza? Jogar para cá multiplicando, joga para cá multiplicando, joga para cá multiplicando. Então, vai ficar o quê nessa brincadeira? Ali era 10 sobre p, menos 2p, menos 1 igual a zero. Multiplica tudo por p. Então, aqui vai ficar 10 menos 2p quadrado, menos p igual a zero. Joga tudo para o lado da direita. Então, 2p quadrado mais p menos 10 igual a zero. Vamos resolver por Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 81, que é 9, sobre 4. Menos 1 mais 9 sobre 4 dá 8 sobre 4, então p vale 2. E na outra, menos 1 menos 9 sobre 4. Então, P vai ser menos 10 sobre 4. Não faz sentido porque aqui o preço está negativo. Então, o P vale quanto? 2. O que ele pede? Determine o preço do copo de suco no primeiro mês. No primeiro mês eu chamei de quê? De P. Então, o preço é o quê? R$2. Acabamos de encontrar. Perfeito? Então, veja, problemas de modelagem, interessante aí para cair em prova, tá? Interessante. Bom, já que não temos dúvidas, temos o quê? Dívidas. Hora de testar os conhecimentos. Vamos para a questão desafio. Uma bola lançada verticalmente para cima a partir do solo, está aqui a lei de formação. Então, vou colocar aqui a lei de formação. Ó. A altura em função do tempo é menos 5t quadrado mais 40t. Eu acho que é isso. Isso aí, 40t menos 5t quadrado. Letra A, determine a altura da bola que se encontra 2 segundos após o lançamento. Turma, 2 segundos após, o tempo é igual a quanto? 2. Então, é só substituir, fazer h de 2. h de 2 vai ser o quê? Menos 5, que multiplica 2 ao quadrado, mais 40 vezes 2. Isso aqui vai ser menos 5 vezes 4, mais 80. Menos 5 vezes 4 é menos 20. 80 menos 20, 60 metros. Então, a altura da bola depois de 2 segundos. Letra A, respondida. Perfeito? O instante ou os instantes em que a bola se encontra a 75 metros do solo. Turma, letra B. Se isso aqui é a altura, e a altura tem que ser 75, eu vou igualar a 75. Para encontrar o instante ou os instantes, o valor de t, que faz essa função que faz a altura da bola ser 75. Vou dividir tudo por 5. Então, vai ficar menos t quadrado mais 8t. Quando eu divido isso aqui por 5, vai dar 13. Se eu jogar para cá, 13 não, é 15, né? Quando eu jogo para cá, vai dar menos 15. Perfeito? E agora, posso multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar t quadrado menos 8t mais 15. Posso fazer por soma e produto.
Ó, soma e produto. A soma tem que ser o B de sinal trocado e o produto tem que ser 15. Quais são os valores? T igual a 3 segundos e T igual a quê? 5 segundos. Olha que legal. Então, respondido. Tempo é 3 e tempo é 5. Então, tem mais de um instante. Mestre, não faz sentido não, pô. Como é que tem dois valores de t que levam a uma mesma altura? Porque a função é quadrática. Ela sobe e desce. Então, quando t igual a 3 vai numa altura, t igual a 5 vai na mesma altura. Por isso que tem dois valores. Perfeito? Maneiro. Continuemos. Letra C, a altura máxima atingida pela bola. Turma, letra C. Falou em altura máxima? Está falando de quem? De y do vértice. E como eu calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Ou eu posso simplesmente fazer f de x do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b, menos 40, sobre 2 vezes a, que é menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 2, 10. 40 por 10 dá 4. Então, é só fazer f de 4. Menos 5, 4 ao quadrado, 40 vezes 4. Perfeito? Então, o meu y do vértice vai ser 4 ao quadrado dá 16. E aí, quando eu faço 16 vezes 5, 6 vezes 5, 30, vai dar 80. Como é negativo, menos 80, mais 4 vezes 4, 16, com 0, 160. 160 menos 80, então minha altura máxima é quanto? 80 metros. 80 metros. Perfeito. Matamos a primeira, letra A. Matamos a segunda, letra B. Matamos a terceira, letra C. Por fim, letra D. O instante em que a bola retorna ao solo. Turma, quando ela é lançada, o T é 0. Certo? E a minha altura também é o quê? 0, porque está no solo. Então, aí é o que eu falo. Cai nessa situação aqui, ó, de saber montar o gráfico. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Como é que seria o gráfico dessa função? Bom, não faz sentido o tempo ser negativo e nem a altura aqui nesse problema. Então, o gráfico é assim, ela sobe, depois desce. Aqui o tempo é 0. Ela retorna o solo aonde? Numa outra raiz. Então, eu vou pegar menos 5t quadrado mais 40t e vou igualar a 0 para encontrar a raiz. Perfeito? Beleza. Coloco o t em evidência. Menos 5t mais 40 igual a 0. Um produto dando 0. Ou o primeiro é 0, t igual a 0, já achei. Ou o segundo é 0, menos 5t mais 40 é 0. Aqui o 5t vai ser 40, o t vai ser quanto? 8 segundos. Então, esse x0 aqui, ó, é 8 segundos. Muito bem? Perfeito. Tá? Mestre, se ele pedisse o valor do tempo que leva à altura máxima, é o x do vértice. Você pode pensar que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Tá? E vai dar o quê? 4. Tá? Olha aí, ó. 4. Média aritmética das raízes. Tá? Então, aqui como resposta, a outra raiz é o quê? 8 segundos. É o outro instante em que a bola retornará ao solo. Beleza? Questão boa, trabalhando função quadrática. Problema de modelagem. Tá? Bom, é isso. Fé na missão. Espero que tenha gostado. Né? Espero que tenha ajudado. E a gente se encontra no próximo encontro. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.